Cobra Capella. Vera Krisanovskaya pelo espírito J.W. Rochester. Amor e Equilíbrio Audiobook. 7ª parte. Quando a noiva ficou pronta, Kira examinou com ar de contentamento. Você está encantadora, se Leonid Dmitrievich a vir agora, perderá o último juízo, observou ela alegremente, arrumando as pregas do véu. De fato, o vestido branco de seda e o longo véu caíam extraordinariamente bem em Thaisa e harmonizavam-se com sua beleza aristocrática. Você ainda não viu a sua madrasta? Perguntou Kira, acolchetando ao cinto um buquê de flores. Graças a Deus não tive esse prazer. Meu pai, todavia, com a delicadeza que lhe é característica, arrancou de mim, essa manhã, a promessa de conhecer a aventureira antes da ida à igreja. Provavelmente, ela já está na sala, disse Thaisa em tom de desdém. Morro de curiosidade em ver a sereia que conseguiu capturar uma raposa tão esperta como Adrian Petrovich, gracejou Kira Dmitrievna. Desse mal não morro, ela deve ser bem diferente da minha mãe, linda como um anjo. Nesse instante a camareira anunciou que o chofer já tinha chegado. Thaisa pegou as luvas e, em companhia da baronesa, dirigiu-se à sala de estar, onde já se encontravam alguns parentes, o conde e Rafaela. A jovem trajava um vestido de cetim de cote verde, matizada de prata, com remates em gaze esverdeada. Um pente, decorado com brilhantes e esmeraldas, prende aos cabelos ruivos. Seu rosto fino, de brancura incrível, estava mais pálido do que de costume, em seus enormes olhos, de pupilas esverdeadas, brilhava uma expressão difícil de ser descrita. O conde devorava-a com os olhos. Era a primeira vez que ele a via em um vestido de festa, salientando em relevo a sua beleza estonteante. Ao ver Rafaela, Thaisa e a baronesa estacaram, como que pregadas ao chão. O olhar de Kira Dmitrievna quedou-se maravilhado a tal ponto naquela fada, que nem notou Thaisa estremecer e murmurar involuntariamente. Cobra Capella. A jovem reconheceu o modelo da deusa no quadro de Rechberg. Então, era aquela mulher, pela qual estava apaixonado o pintor e que a considerava sua noiva, mas que se casara com o seu pai. Agora ela entendia a escolha dele. Aquele invólucro sedutor mexia com os sentidos, ainda que, em seu bojo, conseguia-se espreitar uma alma devassa e deteriorada. Ao ver a filha, o conde aproximou-se rapidamente e, pegando-a pela mão, declarou: Permita-me, Thaisa, apresentar-lhe a minha esposa. Se você for equânime, não me condenará por ter casado com ela, malgrado todos os preconceitos e as circunstâncias. Sem dizer uma palavra, Thaisa deixou-se ser levada até Rafaela. Esta deu alguns passos em sua direção e, com um gesto tímido e suplicante estendeu a mão a Thaisa, murmurando nervosamente: Não fique zangada comigo, que o meu amor por seu pai sirva-lhe de justificativa. Seja minha irmã e protetora nesse grande mundo desconhecido, para onde o destino me atirou. Sou jovem e sozinha, eu me dirijo ao seu coração. A senhora dizem, é tão boa e magnânima. Thaisa levantou os olhos surpresa. Aquelas palavras humildes, aquele seu apelo à magnanimidade, desarmaram-na. Suplicando tolerá-la na qualidade de uma irmã e dando a entender que nem lhe passava pela mente fazer o papel de madrasta, Rafaela agiu com muito tato e mexeu com a benevolência da jovem. Ao perceber que os olhares de todos estavam pregados curiosos nelas, Thaisa fez uma mesura, beijou Rafaela e respondeu em voz tão baixa quanto possível, para que ninguém mais pudesse ouvir-lhe as palavras: Faça do meu pai um homem ajuizado, um bom pai e marido amado, e eu não terei nada contra a senhora. E, sobretudo, seja sempre digna do nome e do título que a senhora carrega. Em seguida, voltando as costas, ela pegou o buquê estendido pelo chofer, que anunciou estar o noivo já esperando na igreja. O conde aproximou-se dela, abraçou-a e beijou-a na testa. Que Deus a abençoe e lhe dê a felicidade que você tanto merece. Disse emocionado: Que a alma de sua santa mãe se una à minha bênção nessa hora solene, quando a nossa filha amada dá um passo tão importante em sua vida. Você, minha filha, perdoe-me por tudo e ouvide o passado. Não quero me justificar, pois sou um homem cheio de fraquezas. A menção da mãe fez estremecer o coração de Thaisa e, temporariamente, eliminou o obstáculo que se interpunha entre ela e o pai.
Sim, ela era a filha deles e a sua mãe, apesar de tudo, amava o marido. Teria ela o direito de ser mais severa que a falecida. Os olhos marejados do conde e o palpitar acelerado do coração de Thaísa aplacaram toda a amargura que enchia a sua alma. Ela achou que, da imundície moral que envolvia e sufocava o seu pai, jorrou um dos sentimentos humanos mais puros, o amor paterno, e que aquele arrebatamento redimia muitos de seus erros. A jovem abraçou o pai e o beijou emocionada. O conde apertou-a nervosamente ao peito. Talvez naquele instante ele sentisse todos os delitos de sua leviandade, com que impelia a filha a uma união, de felicidade duvidosa, com um pândego sem qualquer princípio, causando milhares de sofrimentos àquela idealista pura, fiel ao coração. Talvez este pai indigno tivesse pressentido que, a partir daquele momento, a desafortunada Thaísa iniciaria uma dura provação e que a maior parte da culpa seria dele. De qualquer modo, seu coração foi premido por um sentimento agudo, jamais antes experimentado, e 2 lágrimas cálidas rolaram pela sua barba. Mas não havia tempo para se entregar àqueles sentimentos. Thaísa foi envolvida em uma capa e, 5 minutos depois, estava acomodada na carruagem, ao lado de Kira. Oh, Deus! Agora não me surpreendo como essa ruiva virou a cabeça de seu pai. Exclamou a baronesa, tão logo a carruagem começou a andar. Em toda a minha vida jamais encontrei uma beleza tão fascinante. Em seus olhos há algo de demoníaco. Ela se parece com a própria Medusa. Esperemos, pelo menos, que ela ame o seu pai, pois nenhuma vida familiar ficará intacta se ela resolver virar a cabeça de outros maridos. Thaísa ouvia distraída. Ela pensava em Hugo, o pobre pintor lora preterido por título e posição brilhante. Ele, com certeza, estava sofrendo muito, pois devia amar intensamente aquela criatura sedutora, que, pessoalmente, não lhe era simpática. Thaísa sentiu uma enorme pena daquele jovem digno e simpático. Quando Rafaela entrou na igreja e ocupou o seu lugar, a cerimônia religiosa já havia começado e os nubentes estavam em pé, empunhando velas acesas. A jovem olhou curiosa para o noivo e estremeceu. Jamais ela vira um homem tão belo e impressionante. Quanto mais ela olhava para ele, mais acelerava o seu coração. Oh, por que não o encontrara antes? Do contrário, seu marido seria ele e não aquele pândego de segunda mão, que poderia ser seu pai. E agora, diante de seus olhos, ele se casava com outra, com essa tal de Thaísa, odiada com todas as forças da alma pela sua origem, pelo seu colossal patrimônio e também pelo fato de haver-lhe tomado o homem que lhe incutia uma louca paixão. Nesse minuto, em Rafaela despertou a natureza de sua mãe, a cortesã desavergonhada. Um leve rubor cobriu-lhe as faces sempre pálidas, seus olhos faiscaram. Ele há de me pertencer. Eu o quero e saberei arrancá-lo dessa idiota, que não me é rival nem em beleza, nem em inteligência. Rafaela ficou aguardando, com impaciência febril, o fim da cerimônia, que lhe parecia infindável. Ela queria que o príncipe a visse em todo o esplendor de sua beleza e isso absorvia a tal ponto a sua atenção, que ela nem sequer notava os olhares, ora invejosos, ora surpresos ou admirados, lançados por homens e mulheres à sua volta. Finalmente terminou. Todos cercaram os recém-casados e começaram os cumprimentos. O conde apresentou à esposa o genro. Por alguns instantes, os olhos negros do príncipe detiveram-se com admiração indisfarçada sobre Rafaela. Ele curvou-se em mesura e levou aos lábios a mão da jovem. Com esse contato, um arrepio percorreu todos os membros de Rafaela, ela baixou os olhos para ocultar, sob os longos cílios, seu olhar flamejante, que poderia revelar muito cedo os seus sentimentos. Mas Leonide Dmitrievitch já dera as costas e oferecera a mão à esposa. Esta, cercada pela multidão de convidados, nem notara que o seu marido e a madrasta tinham se conhecido. Aliás, mesmo que ela tivesse presenciado o encontro, jamais lhe viria à mente desconfiar de Rafaela. Poderia ela intuir naquela jovem criatura aquele mar de cinismo, que, a despeito de seu dever de gratidão ao homem que a tirara da imundície, ansiava em ter por amante o marido da enteada. E tudo quase no momento em que ele jurava diante do altar a sua fidelidade a outra.
Diremos, a título de justificar a probidade do príncipe, que nada disso passou em sua cabeça. Apesar de sua leviandade e libertinagem, frutos da educação e maus exemplos, ele ainda se encontrava sob os efeitos do êxtase promovido pela cerimônia majestosa, para pensar na sedução da esposa do sogro, ainda que sua beleza o tivesse fascinado. Leonid Dmitrievich sentia-se muito feliz. O matrimônio com a jovem rica livrava-o para sempre de todas as preocupações materiais, enquanto os encantos e a beleza virginal da consorte, naquele dia, conquistaram definitivamente os seus sentimentos. Assim, ele não via a hora de juntar-se a Tiaissa, não dando a mínima atenção a Rafaela. As pessoas mais íntimas foram para a casa dos recém-esposados. Ali, todos tomaram champanhe e mais uma vez felicitaram os jovens. Quando o príncipe beijou Thaíssa, cedendo aos apelos, Rafaela sentiu-se tomada por um ciúme tão selvagem, que sua respiração sustou e os olhos assumiram aquela expressão que lhe conferia uma estranha semelhança com uma cobra irritada. Por sorte, ninguém a estava observando. Tão logo os convidados saíram, Rafaela alegou estar com dor de cabeça e foi para o quarto. Ela se sentia descartada. Some-se o fato de que aquela ternura apaixonada, dispensada pelo príncipe à sua jovem esposa, causava-lhe um ciúme furioso, difícil de ocultar. Thaíssa foi ao quarto para trocar o pesado vestido de noiva por um traje de viagem. O príncipe foi também trocar a farda de gala. Enquanto ele se trocava, chegou Adrian Petrovich. Provavelmente não nos encontraremos antes do inverno, observou o conde. O senhor viajará para o exterior através de Dinaburgo, sem passar pela capital. Devo estar aqui de volta dentro de 6 semanas, pois tenho um compromisso inadiável. Já que passarei em Petersburgo 5 ou 6 dias, vou visitá-lo em Peterhof. Será uma visita bem-vinda. Imagino que você queira refrescar-se da atmosfera das obrigações conjugais e sacudir as correntes de Himeneu, gracejou Adrian Petrovich, dando uma piscadela. Estaremos em plena lua de mel. Garanto-lhe que virei a negócios, não tenho a menor intenção de sair me divertindo. Amo sinceramente Thaíssa. Ela é uma criatura encantadora e, cada dia que passa, mais me apaixono por ela. Jurei fazê-la feliz no que depender de mim. E por que, diabos, não sermos felizes? Somos jovens, gozamos de boa saúde, o futuro nos sorri. Kira, de qualquer forma, está arrumada e as minhas dívidas estão pagas. Espero não contraí-las mais no futuro, pois já cometi muitas besteiras na vida. É claro, não posso garantir que, de tempos em tempos, não faça pequenas infrações em nosso contrato matrimonial, mas tudo isso é bobagem e, sabe-se lá, quando isso vai acontecer. Oh, o inferno está cheio de boas intenções. Debochou o conde. O senhor está julgando por si mesmo, incorrigível Adrian Petrovich. Casado com a bela condessa Rafaela, como pode perder tempo com Labo? Com sua encantadora esposa aqui, não terá mais tempo de pensar em bobagens. O conde torceu o bigode. Agora você entende por que me casei com Rafaela. Fiz tudo para possuí-la. Há momentos, todavia, que para mim ela é um mistério impossível de ser desvendado. O senhor está aludindo ao passado da condessa. Chega desses pensamentos soturnos. Até o sol tem manchas. Uma criatura encantadora como ela, tendo atravessado tanta miséria, certamente viveu muitos perigos. A condição atual a resguardará de semelhantes vicissitudes e só tenho de felicitá-lo por essa aquisição. Depois de o príncipe trocar-se, os homens passaram para a sala de estar, para onde, quase simultaneamente, adentrou Thaíssa em seus trajes de viagem. Estava com Kira que, como o conde, queria acompanhá-los até a estação. A viagem correu sem quaisquer contratempos. A inquietação e os maus pressentimentos de Thaíssa desapareceram, cedendo lugar à serena felicidade. Seu marido era tão meigo e amoroso e cercou-a com tanta atenção, que a jovem praticamente se esqueceu de suas preocupações anteriores. Já descia a noite, quando se aproximaram da vila. Ali vivia e falecera a mãe de Thaíssa. A casa estava toda iluminada, desenhando-se em linhas ígneas no fundo escuro do firmamento. É a minha fiel Werther, que nos preparou uma solene recepção, observou a princesa, assomando-se à janela da carruagem. Olhe, Leonide,
Aquela janela na ala esquerda, ladeada de lâmpadas, é a janela do quarto de minha mãe. Eu o conservo do jeito que estava, quando era viva. Espero que sua alma vele por nossa felicidade, acrescentou ela, emocionada. Junto à entrada iluminada, decorada com grinaldas e plantas exóticas, postava-se o administrador, diante dos criados, levando na bandeja os tradicionais pão e sal. Ao lado encontrava-se Werther, empunhando um gigantesco buquê, e o padre do povoado, segurando um ícone, com o qual abençoou os jovens consortes assim que eles saíram da carruagem. Em um salão espaçoso, foi celebrada uma missa de ação de graças, após a qual toda a criadagem rendeu os seus cumprimentos. Mais tarde, os jovens tomaram o chá e depois jantaram em companhia de Werther e do velho sacerdote, Padre Platão, que conhecia Thaisa desde criança, foi seu professor de catequese e pai espiritual. O padre distraiu os presentes, contando diversos episódios da infância da jovem, de modo que o jantar passou animado. Despedindo-se do padre Platão, Thaisa entregou-lhe uma substanciosa importância para os pobres da paróquia e presenteou-o com um belo crucifixo de ouro. Espero que o Senhor ainda nos ajude por longo tempo na educação de nossas crianças, declarou em tom prazenteiro o príncipe, apertando a mão do padre. Na manhã seguinte, Thaisa foi visitar, em companhia do marido, o túmulo da mãe, pois o príncipe ainda não tinha estado lá. A capela tumular do castelo de Rodenberg era uma construção maciça de forma gótica, aumentada e decorada por um dos últimos proprietários. Ao lado de dois velhos jazigos, já fechados, fora escavado um bonito salão subterrâneo, que podia ser iluminado com lâmpadas. Ali se encontravam 7 ou 8 mausoléus, entre os quais, pela riqueza de ornamentação e profusão de flores frescas, sobressaíam-se 2, o da baronesa Rodenberg e o da condessa. O mausoléu da condessa Júlia representava um leito de mármore preto, sobre o qual repousava, feito adormecida, uma estátua de mármore branco, obra maravilhosamente trabalhada que, pela semelhança da pose, lembrava o mausoléu da rainha Luísa da Prússia. Durante a sua permanência em Rodenberg, Thaisa vinha diariamente ao túmulo da mãe para orar. Agora, ela e o príncipe vieram depositar, sobre o túmulo, uma coroa de flores. A partir daquele dia, iniciou-se para os jovens consortes uma vida tranquila e alegre. Eles faziam longos passeios, montados a cavalo, ou de cabriolé, visitavam os vizinhos ou os recepcionavam em casa, as noites eram consagradas à leitura ou à música. A despeito do esperado, o príncipe se surpreendeu por não ficar entediado. Ele sentia um bem-estar indescritível naquela vida nova, cheia de conforto e luxo principesco, sem sombra de qualquer preocupação ou ameaças de um credor insistente. Ademais, ele se afeiçoara a Thaisa, arrebatado por um encantamento jamais sentido na intimidade com uma mulher realmente pura e honesta, que o amava e prodigalizava-lhe o amor de forma contida e delicada, o que para ele era uma novidade. As 6 semanas voaram rapidamente, como que em um sonho. Tédio e aversão assaltavam o príncipe só em pensar na necessidade de ir a Petersburgo para resolver um assunto inadiável. No início, ele quis adiar a viagem, depois sugeriu que Thaisa o acompanhasse. Mas a jovem não tinha qualquer intenção de encontrar a madrasta e ser convidada para pernoitar em Peterhof, o que seria inevitável, uma vez que o pai não perderia a oportunidade para tentar aproximá-la da esposa, buscando estreitar seus laços de amizade, a que Thaisa era avessa. Ela sentia uma antipatia irreprimível por aquela ruiva de olhos verdes, que Rechberg chamava de Cobra Capella. Por esta razão, Thaisa declinou do convite em acompanhar o príncipe. Pediu-lhe simplesmente para não demorar muito tempo, o que ele prometeu fazer. O príncipe tinha as melhores intenções, pois a tristeza da jovem esposa e as suas lamentações de não poder ir com ele deixaram-no profundamente sensibilizado. Capítulo 14. O conde com a esposa se instalaram numa bela détia na parte velha de Peterhof. Como o conde ia diariamente a Petersburgo, Rafaela dispunha de muito tempo livre, porém ela pouco desfrutava de sua liberdade. Só um pensamento, só um sentimento preenchia seu ser, era o príncipe Ardagan, que insuflara na alma de Rafaela uma louca paixão. Esse sentimento descomedido a atingira feito um raio e tomou conta de todo o seu ser, atiçando em sua alma os seus piores instintos, até então dormentes.
As circunstâncias faziam-na fingir e fazer de conta que amava o marido, ela era muito habilidosa para representar esse papel. Nas horas de solidão, entretanto, proporcionadas pela ausência do conde, ela arquitetava planos de conquistar o príncipe, cuja vinda à capital se presumia ocorrer no outono. Sua intenção era a de que Thaísa a convidasse junto com o marido para sua casa. Perseguindo tal finalidade, Rafaela ficou amiga de Kira e, durante uma conversa franca, confiou à baronesa estar sofrendo pelo esfriamento das relações entre o pai e a filha, motivado por seu casamento. Ela queria tanto conquistar o coração de Thaísa e reintroduzir a paz e o amor em sua nova família. Acreditava Kira Dmitrievna nas louváveis pretensões de Rafaela e em seu amor à enteada. Possivelmente, não, ainda assim, os reais motivos a baronesa ignorava, se bem que intuía que estabelecido um bom relacionamento com Thaísa, Rafaela podia solidificar sua posição na sociedade, assegurar para si uma ajuda monetária da enteada e, por fim, ser aceita em todas as recepções que, sem dúvida, seriam dadas na hospitaleira casa do príncipe. Todos esses motivos, Kira achava bem naturais e, uma vez que Rafaela soube granjear a disposição da baronesa com sua habitual humildade dissimulada e aduladora, esta última pôs-se a cuidar pessoalmente da aproximação desejada, para o que, no início de suas cartas, ela sempre elogiava os encantos, a bondade e a inteligência da nova condessa. Thaísa, você não está agindo correto ao afastar tão rispidamente essa jovem encantadora, de alma e corpo impecáveis. Sua única culpa é ser de origem plebeia. O ato de seu pai é natural e perdoável a todo o homem que venha a conhecer a condessa. Todos estranham que você nutra uma hostilidade implacável por ela. Para pôr um termo a todas essas conversas, você deveria convidar o conde com a esposa para passarem alguns dias no castelo. Tenho certeza de que, se você conhecesse melhor Rafaela, você a amaria. Thaísa não gostava de todas aquelas alusões de Kira e suas tentativas de se intrometer em um assunto que não era de sua alçada. Para tentar mostrar seu desagrado às indiscrições de Kira, Thaísa jamais tocou nesse assunto em suas cartas para ela. A baronesa não falou diretamente para sua protegé dos resultados negativos de suas tentativas, mas Rafaela adivinhava-os por diversos pequenos fatos e seus ciúmes selvagens centímetros relação a Thaísa aumentavam cada vez mais. Rafaela jurou que, na primeira oportunidade, ela se vangaria de Thaísa e, como primeiro passo dessa vingança, decidiu roubar o coração de seu marido. Pode-se imaginar o júbilo de Rafaela quando, em um belo dia, o conde voltou de Petersburgo em companhia do genro, sem a esposa. Ela mal se conteve em tratar o príncipe com um recato amistoso. Uma intensa alegria transbordava de seu coração, ao ver o homem que queria possuir ardentemente na ausência de sua rival. Exaltando-se por dentro, ouviu o conde contar como o príncipe viera falar com ele no ministério, quando, então, arrancou-lhe a promessa de almoçar e pernoitar na Détia durante a sua permanência em Petersburgo. O jantar e a noite passaram animados. Rafaela estava tão amável e feliz, sabia tão bem conferir à conversa um rumo inesperado e original, que Leonid Dmitrievich ficou fascinado e, no íntimo, congratulava-se por ter aceito o convite do sogro. Sem dúvida, a madrasta era uma mulher encantadora e Thaísa não estava correta ao lhe nutrir prevenções. Na manhã seguinte, os homens foram para Petersburgo, mas, na hora do almoço, o príncipe voltou sozinho. Logo após sua chegada, veio um telegrama do conde, no qual ele informava estar retido por negócios, retornando só no trem das 10. Rafaela e o príncipe almoçaram sozinhos. Não estando mais constrangida pela presença do marido, a jovem lançou mão de todo o seu coquetismo, suficiente para excitar o interesse daquele pândego que era Leonid Dmitrievich. Depois do almoço, saíram para passear e foram ouvir uma banda militar que tocava perto do palácio. Rafaela vestia um traje simples, mas elegante, bem calculado para fazer sobressair, com maior relevo possível, a brancura do seu corpo e a tonalidade ruiva de seus cabelos maravilhosos. O príncipe rendia-se cada vez mais aos feitiços de sua acompanhante. Por aqueles olhares encendidos toda hora lançados a ele, e por seus cumprimentos, Rafaela sentiu que seus esforços não foram inúteis e que, na alma do príncipe,
preservara-se ainda muita coisa do passado, para deixar de não ceder à perfídia. Ao voltarem para casa, Rafaela colocou um simples vestido de casa, dividiu os cabelos em 2 tranças grossas e acolchetou à cintura um buquê de jasmim. Naquele traje airoso e com aquele penteado de menina, ela parecia uma moça de internato em férias. A máscara da inocência, contudo, sendo inusitada, era ainda mais perigosa. Como eles deveriam esperar pelo conde para a janta e o chá, Rafaela levou sua visita para o terraço e ofereceu-se para lhe cantar algo. Não sou tão boa nisso como o senhor e a condessa, mas, segundo alguns, não canto mal canções populares e ciganas. Realmente, durante a sua carreira artística Rafaela desenvolveu muitos talentos. O palhaço espanhol, com quem ela aprendeu a sua língua, ensinou-a a cantar, tocando o bandolim. Não raras vezes, Mademoiselle Capella arrancara ruidosos aplausos, cantando no palco e vestida de espanhola. Nos longos meses de miséria e diversas aventuras em Berlim, Rafaela ganhava o pão de cada dia, interpretando cançonetas picantes e árias napolitanas. Jamais ela cantara com tanta vibração e expressividade diante do numeroso público, como fazia, agora, diante de um único ouvinte deslumbrado, cujo olhar incandescente e respiração ofegante eram a prova de que ele se encontrava sob os seus feitiços poderosos. Sim, de fato, de todo o seu ser parecia emanar um encanto diabólico. As melodias interpretadas respiravam de paixão oriental e algo inflamável e inebriante, feito haxixe, agia sobre os sentidos e os nervos. A própria Rafaela parecia ter se transformado. As faces habitualmente pálidas ficaram tosadas, os olhos esverdeados lançavam chamas, enquanto as madeixas acobreadas, qual uma auréola, emolduravam sua cabeça. Naquele momento, ela encarnava a própria luxúria. Inebriado, ele foi se inclinando em sua direção, devorando-a com os olhos, quando, de chofre, uma voz alegre exclamou: "Bravo! Bravo!", quebrando o encantamento. O príncipe estremeceu e endireitou-se. Rafaela interrompeu imediatamente o canto, como que despertada de um sonho, e o seu olhar, cheio de ódio, escorreu em direção ao insolente que ousara aparecer inoportunamente. Mas o conde nada viu e nada notou, continuando a gritar alto, bravo, e a bater palmas. Em seguida, deu um beijo na esposa e no príncipe e ordenou que servissem o jantar, o mais rápido possível, pois estava faminto feito lobo. "Não é verdade, Leonide Dmitrievitch, que a minha esposa canta muito bem?" perguntou o conde, que estava no melhor de seus humores. Ele se sentou no sofá ao lado de Rafaela, esta, com uma graciosidade lânguida, deitou a cabecinha em seu ombro. "Fascinante! Não sei como agradecer à condessa pelo que fez." "Bajulador!" fez Rafaela, sorrindo e levantando-se do sofá, pois, nesse instante, anunciaram que o jantar estava servido. Após jantarem, todos foram conversar no terraço. A jovem condessa estava calada, parecia cansada e queixou-se de dor de cabeça. "De novo essa lua cheia me deixa irritada e doente", disse, olhando para o planeta noturno, que, como um disco de prata, brilhava no firmamento escuro. Pouco depois, Rafaela despediu-se e foi embora. "O luar afeta a condessa?" perguntou o príncipe. "Infelizmente, sim. Ela é sonâmbula. Justamente por causa dessa circunstância foi que eu a conheci. Hoje eu vivo sobressaltado, com medo que ela trepe no telhado, pois, desde o nosso casamento, essas crises se repetiram por 2 vezes. Felizmente eu estava por perto, a criadagem está avisada de não tocar nem chamá-la, caso ela saia em incursões aéreas. Interessante como a moléstia dela propiciou-lhe conhecê-la", considerou o príncipe. Ele ardia de vontade de saber mais sobre o passado de Rafaela e como ela viera a conhecer o conde, circunstâncias que, tanto o conde como a sua esposa, obstinavam-se a não revelar, sem falar de Kira, que, malgrado suas tentativas, também não conseguiu descobrir. "Sim, eu a vi casualmente em uma de suas crises de sonambulismo. Meu Deus, como ela estava divina! Aliás, a minha Rafaela é perigosa mesmo em vigília. Ela é fogo que incendeia o coração de qualquer homem, não aquele peixe morto de Thaísa. Você, como um especialista, há de concordar comigo."
O príncipe nada respondeu. Ele ainda se encontrava sob o efeito daquela noite e sentia em relação ao conde algo como inveja. Por fim, alegando cansaço, o príncipe também se retirou. A détia ocupada pelo conde era construída em estilo italiano, com numerosos terraços e uma balaustrada que se estendia ao longo do prédio e onde, em alguns pontos, abriam-se balcões. A casa se encontrava sobre um elevado alicerce, de modo que a balaustrada ficava bastante acima do chão. O príncipe ocupava 2 quartos no segundo andar, os quais dava para o balcão. Já que ele não tinha a menor intenção de dormir e a noite estava maravilhosa, escancarou a porta do balcão, acendeu um cigarro e, ao sentar na balaustrada, começou a relembrar o dia. Seria desnecessário dizer que todos os seus pensamentos estavam concentrados em Rafaela. A lembrança dos estranhos olhares encendidos que o fitavam com as pupilas esverdeadas, quando ela interpretava as canções ciganas, provocantes e lascivas, perseguiu-o, fazendo o seu coração acelerar e borbulhar o sangue. Ao mesmo tempo, ele se esforçava em penetrar no mistério que envolvia aquela criatura fascinante. Do jeito que ela cantava, não poderia ter aprendido aquilo nem em um conservatório, nem em restaurantes de hotéis. Aquele frenesi tresloucado e lascivo, com que respirava cada nota de sua canção, lembrava-lhe as cantoras de rua ou de cafés, vistas no exterior. De súbito, ele estremeceu, esquecendo de suas indagações. Seu olhar pensativamente errante pelo jardim ficou repentinamente pregado em uma figura de branco, que parecia estar deslizando pela balaustrada a se estender ao longo da fachada em frente, onde, pelo que lhe constava, eram os aposentos do conde. Meu Deus! E Rafaela em sua crise de sonambulismo? Balbuciou ele, inclinando-se avidamente para a frente, para não perder de vista a figura de branco que se movia em passadas lentas e automáticas. Se ela prosseguisse por aquele caminho, passaria por ele. Eis que, ao sair da sombra dos arbustos, o luar iluminou-lhe o espectro fantástico. Rafaela vestia apenas uma longa e larga camisola de seda de gola aberta, orlada de rendas. A camisola era fechada por uma fivela de brilhantes, fugindo estranhamente entre os vagalhões de rendas. Os cabelos soltos envolviam a jovem qual uma capa dourada. Com os braços estendidos para a frente e os olhos cerrados, Rafaela aproximava-se do príncipe, este mal ousava respirar, devorando-a com os olhos. Um calor percorreu as veias do jovem, ele foi dominado pela vontade de agarrar e apertar aquela criatura espectral, que parecia urdida de ar e luz, e beijar seus purpúreos lábios semi-abertos a sorrirem, como se o olhar interior da sonâmbula contemplasse uma visão alegre e lasciva. Eis a jovem emparelhada com o príncipe e suas madeixas ruivas tocando as mãos do homem. Cedendo ao impulso irresistível, ele abraçou-a incitado, ergueu-a feito uma criança e murmurou em voz baixa e lânguida: Rafaela! A jovem estremeceu, abriu os olhos e pregou um olhar surpreso no príncipe inclinado. Não obstante, ela não esboçou qualquer movimento, permanecendo calmamente em seus braços, como se o estado de sonambulismo ainda lhe paralisasse os membros. Súbito, ela se endireitou e uma labareda de paixão fulgiu em seus olhos. Eu o amo, faça com que nós possamos ir à sua casa, onde nos veremos com mais frequência, ciciou, com a voz trêmula. Cingindo o pescoço do príncipe com os braços, beijou-o ardentemente nos lábios. Ligeira e ágil feito lagartixa, ela trepou sobre a balaustrada, saltou para o jardim e, tal qual um espectro, sumiu na sombra das árvores. Leonid Dmitrievich permanecia em pé como que atordoado. Seu coração batia forte, o sangue fervia nas veias. Apesar de sua despretensão, o rápido e inesperado triunfo sobre o sogro lisonjeava-lhe o amor próprio, e a perspectiva de um caso com mulher tão encantadora inebriava seus sentidos. O príncipe simplesmente não compreendia toda a imundície de tal relação. A decadência dos costumes, aliada ao cinismo, atrofiou a tal ponto qualquer senso moral ou princípio de dever e honra na alma daquele homem, não de todo mal, a quem o duplo adultério a ser perpetrado lhe parecia sem importância, uma distração passageira imperdível, já que lhe caíra do céu. Assim, sem a menor dor de consciência, Leonid Dmitrievich pôs-se a arquitetar um plano que fizesse Thaisa convidar o seu pai com a esposa, cuja visita lhe acenava muitos deleites.
Indubitavelmente, ele haveria de ter muita paciência e habilidade para vencer a resistência da princesa, mas ela era tão boa e o amava tanto, que acabaria por ceder. No dia seguinte, Rafaela não saiu para o desjejum, alegando uma forte enxaqueca. O príncipe pediu ao conde transmitir à condessa os seus respeitos. Ele viajaria para casa no dia seguinte e tinha ainda muitos assuntos para resolver, de maneira que não voltaria mais para Peterhof. Nesse dia, Leonid Dmitrievich almoçou na casa da irmã. Após o almoço, eles se retiraram ao gabinete da baronesa para conversarem. Inok Danilovich recebia a visita de alguns de seus correligionários. Kira informou-se do irmão sobre sua vida conjugal. O príncipe assegurou-lhe estar muito feliz, afeiçoando-se cada vez mais a Thaísa, devido ao seu caráter dócil e encantador, a sua mente evoluída e coração amoroso. Mudando habilmente o rumo da conversa para Rafaela, ele perguntou à irmã se ela conhecia algo de seu passado, de como o conde veio a conhecê-la e qual era a sua opinião geral sobre a condessa, uma pessoa totalmente incógnita. Sei muito pouco. Da mesma forma como ela sabe se esquivar de respostas diretas, sabe também se adaptar às novas condições de vida. Tenho certeza, Leonid, que o enigma que a cerca esconde uma existência de 1000 aventuras e uma origem bem humilde, talvez vergonhosa. Ela contou-me ser uma órfã. Ela atribui seu conhecimento de muitas línguas a diversas viagens para o exterior com um velho parente enfermo, mas essas explicações não dizem absolutamente nada, senão que a tornam ainda mais suspeita. Ela é demasiadamente experiente para a sua idade. Com sensatez que me deixa impressionada, consegue manter a distância decente muitos de seus adoradores atrevidos e, com isso, ela granjeou a completa confiança de Adrian Petrovich. Ao mesmo tempo, revela uma incrível tolerância com o marido, que tem cometido alguns pecados, já que o conde é incorrigível. Posso dizer que Rafaela é uma mulher notável. Na minha opinião, ela merece felicidade e sua origem deve ser esquecida e perdoada. Eu compartilho de sua opinião e sinto sinceramente por Thaísa ser tão intransigente, a ponto de não querer nem ouvir falar sobre qualquer aproximação, lamentou-se o príncipe, com vistas a conseguir uma aliada inconsciente, para uma pequena intriga cujos objetivos ele não queria confessar. O príncipe equivocava-se redondamente, imaginando que Rafaela, como a maioria esmagadora de outras mulheres, desempenharia um papel passageiro em sua vida. Pelo contrário, aquela criatura astuta e enérgica, em cuja alma ele desencadeou uma paixão tão violenta, sonhava em tê-lo por muito tempo, se não para sempre. Com que expediente astuciosos alcançaria esse objetivo, aparentemente difícil, ela ainda não sabia, mas, com a persistência de uma índole despudorada, certamente lograria os intentos, tirando de Thaísa o que possuía, o marido e até os bens. Rafaela intuía a necessidade de ser rica para usufruir a posse do príncipe e nem por um minuto duvidava de que um acaso viria ajudá-la em seus propósitos. Ao voltar para casa e, novamente, rendendo-se à influência pura e harmônica do amor de Thaísa, o príncipe arrefeceu-se de seu abrasamento por Rafaela. Ele se sentia extraordinariamente bem no ambiente rico e tranquilo, sem que alguém lhe perturbasse a dignidade principesca. As numerosas humilhações sofridas por parte dos credores, rudes e ávidos, e as milhares de ofensas ao seu orgulho ainda estavam frescas em sua memória, de modo que ele nutria uma profunda gratidão à sua jovem esposa que o livrara para sempre de todas as pequenas preocupações e restituíra o devido brilho à sua ilustre nobreza. O príncipe era assaz equânime e crédulo para não reconhecer o quanto a providência lhe fora sorridente, pois o seu casamento não fora um compromisso tão vexatório como a união de Kira, que, por necessidade, a despeito dos preconceitos e com relutância compreensiva, entregou-se àquele judeu nojento. O príncipe se perguntava por que Rafaela não amava o conde, ainda bastante belo para fruir do amor de uma mulher. No entanto, essa mulher infame, antissequiosa por um partido semelhante, era-lhe indiferente e tão ingrata ou devassa, que logo no primeiros encontros se inflamou de paixão por outro. Por mais que fosse lisonjeiro para o amor próprio do príncipe aquela conquista, ela o surpreendia e ele começou a suspeitar de que o sonambulismo de Rafaela, conduzindo-a sempre muito a propósito ao homem desejado, só poderia ser uma farsa.
Com base em todas essas considerações, o príncipe não insistiu para que Thaisa convidasse o seu pai. Ele falava muito pouco de Rafaela e só superficialmente mencionou sua ida a Peterhof. Apenas uma vez, quando Thaisa se referiu à condessa por ela ter provavelmente enfeitiçado Kira, pois, em todas as suas cartas, esta insistia para que convidasse Rafaela, o príncipe observou. Talvez a minha irmã tenha razão, querida. O fato de convidar a nada obriga e seria uma mera atenção a seu pai. Não há nada demais em que a condessa passe aqui 2 semanas, pois, pelo que sei, ela se comporta bem e as suas maneiras são bastante decentes. A própria Kira sustenta que nada aqui desabone Rafaela. Apesar de todos os argumentos e persuasões da cunhada, Thaisa permanecia surda e inflexível. Só de pensar em convidar a madrasta e ter de aguentar a sua presença sob o mesmo teto sentia uma aversão insuportável. Mas o destino não estava do lado de Thaisa. Certa tarde, ela soube pelo pai que na Détia houve um incêndio, causando tantos danos, que ele era obrigado a mudar-se para a cidade. As causas do incêndio permaneciam inexplicadas. Se fora uma vela esquecida na toalete, ou se alguém jogou um fósforo aceso, ninguém sabia de nada. O fogo pegou as rendas que decoravam a toalete e, em seguida, as chamas tomaram conta de outros quartos. Depois desse episódio, Thaisa julgou por bem convidar o pai para descansar em sua casa por 2 ou 3 semanas. A contragosto, ela lhe escreveu uma carta convidando-o. O conde respondeu com um telegrama dizendo aceitar prazerosamente o convite e prometendo vir com a esposa dali a 8 ou 10 dias. No dia seguinte ao recebimento do telegrama, Thaisa saiu com o marido para andar a cavalo e, casualmente, foram parar perto da casa onde vivia o velho Conrad. Quando eles iam passando pela rua emoldurada por casinholas pobres, um homem sentado num banco levantou-se e fez uma mesura respeitosa. A jovem, surpresa, reconheceu nele Hugo Heshberg. Thaisa parou imediatamente o cavalo e estendeu amistosamente a mão ao jovem pintor. Perguntado pelo príncipe de como ele foi parar naquele ninho de coruja, Hugo respondeu que a sua mãe estava muito doente e ele viera visitá-la. E onde o senhor está morando? Interessou-se a princesa. Aqui, na casa da minha mãe, respondeu Hugo. Se sua mãe ficar melhor, passe alguns dias em nossa casa. Tenho certeza de que a princesa terá muito prazer em recebê-lo. Ela está profundamente agradecida por suas aulas. Por minha vez, eu gostaria de lhe encomendar um trabalho, disse Leonid Dmitrievich. Hugo corou, agradeceu e desculpou-se por não ter ainda entregue os quadros que lhe encomendara a princesa no outono passado. Ele explicou que a conclusão dos quadros foi atrapalhada por diversas circunstâncias e afazeres com a exposição do seu quadro da Vestal. Justamente, eu gostaria de lhe pedir para fazer uma cópia da Vestal. Minha querida Thaisa saiu tão bem no quadro. Disse o príncipe. Vá amanhã almoçar lá em casa e nós discutiremos os detalhes. Quero mostrar-lhe também uma velha moldura de prata que gostaria de aproveitar para que o senhor pinte o nosso retrato, que pretendo dar de presente para Kira, concluiu o príncipe, estendendo a mão ao pintor. Hugo agradeceu e prometeu ir. Amargura e tristeza oprimiam-lhe o coração, mas ele não tinha algum motivo justificável para declinar daquele convite amável. No dia seguinte, Hugo encontrou Thaisa sozinha no terraço. O príncipe saíra em visita e ainda não retornara. Após trocarem algumas frases sem importância, em que a jovem o certificava de sua vontade de tê-lo por convidado, dando-lhe à disposição uma bela oficina isolada, onde ele podia trabalhar sem ser incomodado, Thaisa ajuntou. Estou feliz em poder conversar com o senhor sem testemunhas, pois quero participar-lhe uma circunstância talvez muito desagradável. O senhor sabe que sua ex-noiva, chamada pelo senhor de Cobra Capela, casou-se com o meu pai. Ambos virão logo para cá. Responda-me sinceramente se esse encontro não lhe será muito desagradável. Certifico de que tanto o meu marido como o meu pai nada conhecem de seu antigo relacionamento com ela. Agradeço-lhe, princesa, por seu aviso atencioso, mas não temo um encontro com a condessa Argunova. É verdade, eu, como artista, fiquei algum tempo seduzido por sua beleza e, movido por este sentimento e pela pena que me inspirava aquela jovem solitária, devido à sua profissão sujeita a toda sorte de vicissitudes, pedi-a em casamento.
Naquele tempo, ao que tudo indica, o caso de Rafaela com o conde ainda não estava bem definido, já que aceitou a minha proposta. Mais tarde, ela idealizou toda uma história para ocultar sua viagem para o exterior, onde, como eu soube logo depois, se casou com o conde. Esse ato de hipocrisia deixou-me enojado e meus sentimentos em relação a ela logo arrefeceram. Hoje reconheço ter cedido impensadamente àquele arrebatamento dos sentimentos e sei que, por objeto de um amor sincero e duradouro, necessita-se algo mais puro e ideal, do que essa perigosa Circe por quem agora sinto indiferença. O senhor tem razão, ela é jovem e tão hipócrita. Está claro que ela tudo sacrificou só para se tornar uma condessa. Mas diga-me, por favor, quem é ela? Um mistério estranho envolve a sua origem e, nesses casos, normal MCNTC o enigma esconde algo podre. Conheço muito pouco sobre a origem da condessa, alegou o pintor. Ela me contou que era órfã e não tinha lembranças da infância, os detalhes de sua vida me são desconhecidos. Naquele tempo, eu de nada desconfiava. Conheci-a por intermédio de um amigo pintor, que a recomendou como modelo. Só por pena e amor a Thaísa, Hugo afirmava nada saber do passado de Rafaela. Sua língua travava-se em pronunciar a mulher orgulhosa, seu pai deu-lhe por madrasta uma ex-acrobata e dançarina do Cabo, de passado obscuro e agitado. Para culminar o ultraje, ele casou-se com a filha de sua ex-amante, aquela que foi a causa da morte de sua mãe. Não, era melhor que ela não soubesse isso. A chegada do príncipe pôs um termo àquela conversação. Com um misto de tristeza e ciúme, Hugo observava o quanto, aparentemente, Thaísa amava o marido. Pobre criança, ela não sabia que ele se casara por sua riqueza. Felizmente, ela não sabia da conversa de seu digníssimo pai com o não menos digníssimo marido, e que Hugo, casualmente, testemunhara à noite, na primeira visita do príncipe ao castelo de Rodenberg. Todavia, desde o dia em que Hugo se instalou na Détia, sua prevenção contra o príncipe diminuiu drasticamente. Este último, não vendo no pintor um rival, prodigalizou-lhe suas amabilidades. A simplicidade do príncipe, despojado de orgulho, seu gosto pela arte séria, conquistaram a simpatia do pintor. Ademais, o príncipe era bom e carinhoso com Thaísa, que parecia feliz, de modo que Hugo se convenceu de que a bondade da jovem, aliada à sua beleza, subjugaram o coração do consorte leviano. Na realidade, Leonid Dmitrievich convidou o pintor com segundas intenções. A vinda aguardada de Rafaela reavivou a lembrança do seu beijo inebriante e de sua beleza sedutora. Era claro para ele que, com o seu temperamento voluptuoso revelado durante a incursão noturna, ela renovaria a sua investida e uma relação passageira com ela seria inevitável. Aliás, o príncipe nem sequer pensava em deixar escapar essa oportunidade, pois, para ele, isso seria tolice. Tampouco queria se indispor com a sua esposa e, assim, achou por bem assegurar-lhe um entretenimento agradável. Thaísa adorava a pintura e gostava de conversar com Rechberg. E como, além de tudo isso, Kira também queria vir, Thaísa ficaria bastante ocupada para dar-lhe atenção, ainda mais por não ter a menor suspeita de nada. Capítulo 15. O tempo corria alegre. Thaísa se preparava para receber as visitas. Diariamente, todos passeavam juntos. O príncipe continuou a tratar o pintor como a um velho amigo e o levava em seus passeios, de forma que o jovem não encontrava tempo suficiente para terminar os quadros de Thaísa, encomendados um ano antes. Certa manhã, uma semana depois da chegada do pintor, chegou um telegrama anunciando que o conde viria no trem das 5. Aguardando pelos convidados, o príncipe, sua esposa e Hugo ficaram sentados no terraço. Quando a carruagem dobrou a alameda, Thaísa sentiu-se novamente tomada pela mesma angústia e inquietação que a atormentaram antes do casamento. Parecia-lhe que aquela carruagem trazia para sua casa o próprio infortúnio, cujo bafejar só ela percebia. Quando a carruagem parou junto à entrada, o rosto de Thaísa, rosado e viçoso, tornou-se pálido, seu olhar enuviado deteve-se em Rafaela, positivamente encantadora em seu vestido de viagem, cinza metálico, e chapéu prelo de palha. O príncipe saiu para receber as visitas. Ele abraçou o sogro e ofereceu a mão a Rafaela.
Enquanto eles subiam ao terraço, o conde adiantou-se rápido a todos, abraçou fortemente a filha e sussurrou-lhe no ouvido. Obrigado, minha querida. Aprecio-lhe a generosidade e o convite delicado. Nesse ínterim, ao terraço adentrou Rafaela, encontrando-se de frente com Hugo, que se levantou e lhe fez uma mesura respeitosa. Uma onda de sangue afluiu ao coração da condessa. Um pavor cadavérico cobriu-lhe o rosto, seus olhos esverdeados ficaram negros de nervosismo. Com um esforço terrível, ela se recompôs e inclinou-se em mesura para o pintor, apresentado pelo príncipe como alguém que lhe era estranho. Duas pessoas, todavia, notaram a sua inquietação, Taísa, que conhecia os motivos, e Leonid Dmitrievich, que ficou intrigado. Parece que a condessa conhece Heshberg e não está muito feliz em encontrá-lo aqui, pensou ele. Seu olhar está severo e hostil, ela parece assustada. A história está tomando um rumo, preciso vigiá-los e, quem sabe, alguns mistérios se desvendem. Rafaela fez menção de abraçar Taísa, mas a princesa estendeu a mão com uma reverência tão fria, que excluía qualquer familiaridade. Após uma breve conversa, Taísa propôs-se a levar Rafaela aos aposentos que lhe foram destinados, para que esta pudesse trocar o traje. A condessa anuiu com um sorriso amável. Os quartos compunham-se de um dormitório, um boudoir e 2 banheiros, para ela e o marido. Ao boudoir, anexava-se um grande balcão, do qual uma elegante escada levava para o jardim. Enquanto a camareira lhe preparava um vestido, Rafaela debruçou-se sobre o peitoril da janela. Diante dela, estendia-se um enorme jardim. Em uma das áreas estava construída uma grande piscina de pedra, no meio da qual parecia brincar em Tritão e Naiade, golfando porções de água que se decompunham em filetes, brilhando ao sol. Por entre os grupos de árvores, entreviam-se estátuas de mármore branco. Ali, à esquerda, divisavam-se as colunas e a balaustrada de um enorme terraço decorado por plantas exóticas. Toda essa paisagem parecia à jovem estranhamente familiar. Sim, ela já vira esse terraço com sua enorme escadaria, ladeada por grandes vasos japoneses, assim como aquela estátua de Flora, empunhando um buquê de flores. Mas quando Rafaela passou a mão pela testa, tentando reavivar as lembranças. Em um átimo, das profundezas do passado, avolumou-se a casa do avô, onde tivera uma infância abandonada e infeliz. Afluiu-lhe à mente a vinda da mãe com o banqueiro, depois, aquele sonho fugaz de uma época boa, seus ricos vestidos, uma boneca maravilhosa e a governanta. Oh, agora ela se lembrava de tudo. Justamente com aquela governanta, ela viera a essa casa, onde brincou com uma menina de vestido branco, por quem, já naquela época, nutria ódio e inveja violentos. Aquela menina era Taísa, e ela, a neta de Conrad, uma reles acrobata, tornou-se agora a madrasta daquela mesma Taísa, que a recebia na sua própria casa como uma parenta próxima. Espere só, essa afortunada, cuja riqueza aviltante a irritava, ainda iria pagar caro pela arrogância e frieza com que a tratara. Um sorriso de orgulho prazenteiro e maldade vagava nos lábios de Rafaela e, diante do seu olhar mental, continuavam a desenrolar-se os quadros evocados do passado. Subitamente, de suas lembranças assomou-se uma cena terrível. Os gritos e o barulho de louça quebrada chegavam aos seus ouvidos. Ela viu a mãe deitada no chão, toda coberta de listras sangrentas, enquanto um homem se retirava rapidamente, carregando nos braços uma amazona desfalecida. Rafaela estremeceu e passou pela testa suada a mão levemente trêmula. Oh, Deus! Aquele homem era o conde e o seu atual marido. E, então, ela se havia casado com o ex-amante de sua mãe. Sua perturbação, aliás, não durou muito. O que ela tinha a ver com aquele episódio desagradável, que não mudava praticamente nada? Ela tinha outras preocupações, algo mais sério e importante do que aquelas bobagens. Rafaela trocou-se rapidamente, cingiu desleixada seus cabelos ruivos com uma fita azul e desceu à sala de jantar, onde todos a esperavam para se sentarem à mesa.
Quando Rafaela se convenceu de que Hugo continuava a tratá-la com discrição indiferente de uma pessoa estranha e que, aparentemente, ao menos naquela hora, não tinha intenções de revelar sua antiga relação com ela, seu desembaraço restabeleceu-se e ela pôs-se a paurear alegremente, dirigindo-se até para o pintor, como se o visse pela primeira vez. Thaísa, assistindo a tudo, impressionou-se pela empáfia com que a jovem tratava o homem a quem traíra vergonhosamente. O conde, exausto pela viagem, recolheu-se cedo. Em seguida, despediram-se todos os outros, pois Thaísa não tinha a menor vontade de ficar conversando sozinha com Rafaela. Hugo havia se retirado antes. O jovem artista estava nervoso e irritado. O encontro com Rafaela embaraçou-o. Ele não a amava mais e, no íntimo, até desprezava aquela criatura pérfida, incapaz de ter um sentimento verdadeiro, mas, aos sentidos do pintor, ela sempre produzia o efeito de um vinho fino e excitante, atingindo sua cabeça e inebriando-o momentaneamente, se é que se pode dizer assim. Nessa noite, ele estava simplesmente abismado. Rafaela já não era uma pobretona qualquer que se contentaria com esmolas. Não, somente agora, o luxo e a elegância faziam jus à sua beleza demoníaca. Quanto ao coquetismo, bem, este era a sua melhor arma. Ela se tornara, de fato, digna de seu perigoso apelido, Cobra Capela. Hugo ocupava, no piso térreo da casa, 2 cômodos, um dormitório e uma oficina contígua ao pequeno terraço, que saía para uma parte isolada do jardim. A noite estava maravilhosa. A inquietação interior do pintor tirou-lhe a vontade de dormir. Hugo saiu para o terraço, apoiou os cotovelos sobre a balaustrada e se entregou a tal ponto em suas divagações, que não ouviu nem o farealhar do vestido de seda, nem o crepitar da areia sob as passadas rápidas e leves. Ele só estremeceu e empertigou-se, quando alguém se ajoelhou a seus pés, uma mão quente agarrou-lhe a sua, e uma voz trêmula e abafada sussurrou: Hugo, meu amigo e companheiro de infância, perdoe-me. Diante do pintor estava Rafaela de penhoar de seda rosa, orlado de renda. A luz da lâmpada da oficina iluminava o seu pálido rostinho encantador e os olhos esverdeados erguidos em súplica para ele. Então é a senhora, madame. Levante-se, pelo amor de Deus. O que pensarão se a virem nessa pose? Exclamou Hugo, fazendo a jovem levantar-se. Era seu direito fazer o que quisesse. Nada a atava a mim. Sou eu o responsável por aquela loucura de ter acreditado em seu amor. Eu a entendo e perdoo. Diante da escolha entre um pintor pobre, que poderia oferecer-lhe apenas amor e vontade de trabalhar, e um aristocrata rico, cujo nome a senhora carrega, não se pode hesitar. O último merece um amor bem diferenciado. Um desdém mal contido soava na voz do pintor, seu olhar era frio e hostil. Suas palavras, Hugo, são cruéis. Elas encerram um julgamento severo de meu ato. Você está certo. Eu me deixei seduzir pela riqueza e título. Mas de que insídias eu fui vítima? A senhora Valda, provavelmente subornada pelo conde, não me deixou em paz até eu acabar cedendo. Não precisa se afligir por minha causa, condessa. Dou-lhe razão e a perdoo. Desfrute de sua vida, desde que a sua vinda para cá não tenha outros objetivos. Não sem ironia observou o jovem pintor. Rafaela, porém, não percebera o tom. Não, Hugo, além de vir pedir o seu perdão, queria suplicar-lhe para não revelar o meu passado a esses aristocratas arrogantes. Caso contrário, o que será de mim, já que eles mal me conseguem suportar? Oh, jamais imaginei ver tantos espinhos nas rosas que eu sonhara. Por outro lado, eu sei que você é bom e indulgente e não quererá se vingar do meu ato. Acalme-se, Rafaela. Não tenho a menor intenção de me vingar e criar-lhe dissabores nessa casa hospitaleira. Entretanto, devo preveni-la, não deixe chegar aos ouvidos da condessa que a senhora é a filha de Teresa Conrad, ex-amante de seu atual marido, a causa da morte da condessa Júlia. Rafaela empalideceu mortalmente. Ela não imaginava que Hugo poderia conhecer aquela circunstância. O conde foi amante da minha mãe. Balbuciou. Sim, um dos amantes. Aliás, o estilo dela de amor livre, a senhora deve conhecer. Acho bom que essa circunstância jamais seja conhecida por sua nova família.
Rafaela ficou calada e cobriu o rosto com as mãos. Subitamente, ela cingiu com os braços o pescoço, na face e murmurou: agradeço. A seguir, feito um espectro, ela desapareceu na alameda escura. Perturbado, o jovem ficou estático no lugar. Ele ainda sentia na face o contato árduo dos lábios de Rafaela. Seu coração palpitava acelerado. Aquele feitiço que a jovem produzia sobre os seus sentimentos ressuscitou novamente. O amor próprio sussurrava-lhe que talvez, apesar de tudo, Rafaela o amasse, casando-se com o conde apenas seduzida pelo título e riqueza. Aparentemente, aquela união não lhe proporcionara a felicidade almejada. O desnível social devia ser medonho. Todas essas reflexões amoleceram o pintor. Sua raiva e desdém esvaneceram, fazendo-o esquecer, perigosamente, de que Rafaela ainda era cobra. A partir daquele dia, Rafaela deu início, hábil e insistentemente, a um jogo duplo, buscando dois objetivos: evitar qualquer desconfiança por parte de Thaísa e provocar os ciúmes do príncipe. Seus flertes com o pintor eram abertos, com o príncipe, furtivamente. No entanto, ela não se deixou ser possuída por qualquer dos dois. Era assaz experiente e cuidadosa para iniciar um caso com Hugo. Quanto a Leonide Dmitrievich, aborrecia o fato de ele se esforçar em agradar a esposa ao invés de encetar uma relação com ela. Essa inesperada resistência passiva excitava ainda mais a sua tresloucada paixão pelo príncipe e um ódio mortal por Thaísa, seu principal obstáculo. Mas os obstáculos incitavam ainda mais a pertinácia de Rafaela. Toda sua astúcia, inteligência e habilidade ardilosa foram postas em ação. Nas longas horas em que a jovem fingia estar lendo, na verdade, ia estudando novos planos, tanto mais que a todos os seus sentimentos foi-se acrescentado mais a aversão ao conde. Por mais que ele fosse um homem bem conservado, os efeitos da existência tempestuosamente vivida davam-se a conhecer, e o envelhecimento começou a mostrar suas garras. Adrian Petrovich tornara-se um déspota irritante, cujos caprichos e mau humor entediavam sobremaneira a jovem. Rafaela jamais amou o conde, pode-se dizer que lhe eram desconhecidos tais sentimentos como afeição e gratidão. Ela aspirava às paixões, homenagens, luxo desmedido e prazeres, inéditos e empolgantes. Todos esses anseios ficaram reprimidos, enquanto era pobre e da ralé, sem ter experimentado o verdadeiro luxo e as vantagens de uma condição privilegiada. Agora, tudo alcançado, sua simples posse perdera aquela importância. O título de condessa e uma vida honesta e luxuosa já não mais a contentavam. Sua inveja de Thaísa assumia proporções ainda mais violentas, do que a ânsia de possuir as carruagens, o guarda-roupa luxuoso e os títulos. Seu desejo era tirar da jovem princesa o marido e os enormes bens. A consecução de seus planos era estorvada pelo conde, que, só por isso, já lhe era odioso. Tornava-se, para Rafaela, cada vez mais difícil cumprir as suas obrigações maritais, pois o amor do conde a repugnava, conquanto os seus caprichos a deixavam irritada. E eis que no cérebro insidioso da jovem começou a amadurecer o desejo de se livrar do conde, uma pessoa que já lhe era inútil. Mas como alcançar tal objetivo? Ela estava totalmente sozinha e, nesse mundo novo, não tinha em quem confiar. Se o príncipe fosse uma pessoa diferente e sentisse a mesma paixão que ela, ele poderia ajudá-la a se livrar do conde e, depois, de Thaísa, para que a coroa de princesa fosse depositada em sua cabeça ruiva. Mas ele era medroso, incapaz de atos radicais, e vivia rastejando aos pés da esposa. Em um desses devaneios, lembrou-se de repente de seu avô. Sim, ele poderia ser seu aliado, bastava ser muito cuidadosa e recompensá-lo bem. No dia seguinte, Rafaela saiu para passear a cavalo em companhia de um cavaleiro. Ela queria achar o caminho mais curto para o povoado. Que o caminho não era longo, disso ela se lembrava, pois fizera o percurso a pé, de casa ao castelo, com a governanta. A jovem logo chegou ao local onde passara sua triste infância. A visão das velhas casinholas, cobertas de musgo, e grupos de crianças descalças e maltrapilhas brincando na rua poeirenta, despertou-lhe uma série de lembranças e o seu coração se encheu de ódio furioso em relação à mãe e ao avô.
Passando ao lado da casa onde ela viveu e que continuava como antigamente cercada por tábuas de madeira, viu o avô. O velho estava sentado num banco e fumava um cachimbo. Fisicamente, pouco mudara, apenas seus trajes estavam ainda mais surrados e sujos. Conrad não deu a menor atenção para a elegante amazona que o medira com um olhar frio e perscrutador. Rafaela logo com o primeiro olhar se convenceu de que aquele homem seria um aliado ideal. Nos olhos esverdeados e piscos do velho agiota fulgia tanta crueldade, misto de astúcia, que não havia qualquer dúvida de que ele não hesitaria diante de nada e saberia orientar a neta em seu primeiro delito. Após alguns dias, apresentou-se a Rafaela uma bela oportunidade de visitar o velho Conrad. O príncipe com a esposa foram para um batismo na propriedade vizinha. Adrian Petrovich viajou para Riga e prometeu retornar não antes do último trem, enquanto Hugo saiu para visitar um velho pintor amigo. Dessa forma, a jovem se encontrava totalmente sozinha. Quando anoiteceu, Rafaela, sob o pretexto de fazer um passeio, desceu ao parque. Ela trajava um vestido preto, seus ombros estavam cobertos com uma capa e a cabeça, cingida por um lenço rendado. Tão logo o castelo se perdeu de vista, ela, a passadas largas, dirigiu-se ao portãozinho que dava em uma trilha ao povoado. À medida que avançava, reconstituía na mente a topografia local e foi cortando o caminho. Depois de cruzar um terreno baldio, contornou as hortas, evitando principalmente a rua, e saiu em frente da casa do avô. A porta estava fechada. Rafaela tocou a campainha. Ouviu-se o tilintar do velho sino. Logo depois a porta foi aberta por uma velha e esquálida criada, que perguntou surpresa o que a jovem desejava. Preciso conversar com o senhor Conrad. Dê-lhe esta carta, disse a condessa, estendendo à criada um envelope em que havia um cartão com a seguinte inscrição: Avô, preciso falar-lhe imediatamente. Rafaela. Junto à carta, ela adicionou um rublo. A criada, feliz com o regalo imperial, lépida, o tanto quanto lhe permitiam as velhas pernas, correu para atender o pedido da visitante generosa. Assim que a velha desapareceu no interior da casa, Rafaela foi atrás. Com leveza de gazela, ela galgou a escada semi-escura e deteve-se na antiga sala de estar de sua mãe. Ali, escarafunchando-se silenciosamente em um canto escuro, começou a espreitar Conrad através da porta semi-aberta. À luz de uma pequena lâmpada, ele estava sentado diante do jantar, composto de batata fria e um pedaço de arenque. O agiota lia um velho jornal sujo, de edição velha, que comprara no taberneiro. A criada entregou-lhe a carta e anunciou que era esperado embaixo por uma senhora elegante. O agiota colocou os óculos e abriu o envelope. Quando leu a mensagem, uma expressão de evidente contrariedade congelou-lhe a tez enrugada. O que quer de mim essa neta, que parece ter caído do céu? Não recebê-la seria uma afronta. Diga àquela madame que eu estou esperando aqui, disse ele. Não é necessário. Já estou aqui e aceitarei o seu amável convite para conversarmos, interrompeu Ralada, surgindo no limiar da porta. E a senhora pode sair. Se precisarmos, será chamada, acrescentou ela, dirigindo-se à criada. Esta desapareceu de imediato. Sobreveio o silêncio. Conrad ao menos tentou disfarçar o aborrecimento que lhe causava ver sua neta. Com o olhar sombrio e desconfiado, ele pôs-se a observar a figura esbelta da jovem, vestida de preto. O que ela queria dele? Com certeza, toda aquela história do brilhante casamento era, como ele já imaginava, uma balela. No mínimo seu amante devia tê-la largado. De jeito nenhum iria permitir que se aproveitassem dele. Ela é bastante bonita e poderia achar um outro amante, só com a aliança, a fulgir-lhe no dedo, ela apuraria um bom dinheiro. Rafaela, por sua vez, observava a mudança que se processava na fisionomia do velho. Sua falta de afeto pouco lhe importava. Graças a Deus, ela ainda escapou de abraços e do contato com o seu roupão encebado. Seu amor por ela havia de despertar, assim que ele soubesse da recompensa que o aguardava. Vamos ao seu gabinete. Não quero que a criada nos ouça, propôs Rafaela, após algum silêncio. Sem dizer nada, Conrad levantou-se, pegou a lâmpada e dirigiu-se à sua toca no fim do longo corredor.
Ao adentrar o quarto, ele trancou a porta e disse sem quaisquer preâmbulos: Pode falar, Rafa, de onde você apareceu e o que quer de mim. Ainda que eu esteja feliz em vê-la bonita e saudável, devo prevenir que a minha pobreza extremada não me permite prestar-lhe qualquer ajuda. Se você não tem aonde ir, posso oferecer-lhe hospitalidade por 2 ou 3 noites e nem pense em mais. Rafaela soltou uma gargalhada de escárnio. Acalme-se, vovô, não vim para morar em sua casa. Será que não sobrou nada daqueles 200 rublos pelos quais você me vendeu ao circo de Trembellini? E eu que achava que você os guardaria para mim. Um olhar mordaz fulgiu sob as densas e grisalhas sobrancelhas do agiota. E as dívidas que tive de contrair para manter e educá-la? Isso você não conta? Em 11 anos, uma soma tão irrisória acaba rápido. Nada posso fazer por você, já que eu mesmo quase passo fome. Nesse momento, ele reparou, sob o lenço rendado, um broche com rubis, um pesado bracelete no pulso e 2 solitários que decoravam os lóbulos de Rafaela. Rai, que palhaçada! Carrega um verdadeiro patrimônio no corpo e pede ao pobre avô míseros 200 rublos. Estou vendo, Rafa, que você deu sorte na vida e deve ter um amante rico e generoso. Você parece estar zangada comigo por eu ter lhe arrumado um lugar no circo, no entanto, essa foi a melhor solução para vencer na vida, principalmente para uma moça tão bonita como você. E muita impertinência de sua parte contar com a minha gratidão pela vida de cão a que você me condenou, ao entregar-me à trupe de acrobatas. Você fez da minha infância um verdadeiro inferno e eu recebi mais pancadas do que pão. Mas basta falar do passado. Não vim para contar os meus sofrimentos. De qualquer forma, você não deve estar arrependido do que fez e, se pudesse, vender-me-ia de novo. Vim pedir-lhe um conselho sobre algo muito importante, que exige muita discrição. Como você confiaria um segredo a quem julga tão mal? Debochou o velho. E por que pagarei pelo seu silêncio e conselho? Eu sei que o ouro é uma chave que abre e fecha o seu coração e o discernimento, devolveu Rafaela, acentuando cada palavra. Assim, não tenho medo de revelar-lhe que me tornei condessa Argonova e estou hospedada no castelo de Rodenberg, na casa da minha enteada, a princesa Ardagan. Não acredito, exclamou Conrad. Você se casou com o conde Argonov, ex-amante de sua mãe e pai da pequena Thaísa, que a avó educou no castelo Rodenberg. Você pode ficar orgulhosa de sua sorte, minha querida Rafa. Sua mãe, sem dúvida, a invejaria. Do fundo de minha alma, felicito-a por ter alcançado uma posição tão elevada. Deixe-me admirá-la. O velho agitou-se pelo quarto, pegou um velho candelabro de bronze e acendeu alguns tocos de vela. Pare com isso, vovô. Não tenho tempo para você ficar me admirando. Preciso voltar para casa antes que alguém note a minha ausência. O conde é muito ciumento. Tenho ainda muito a contar-lhe.